Olá a todos, meu nome é Alexandre, sou espírita e eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar participando, né, do encontro virtual do GEAE. Eu chamo GEAE, tem gente que chama GEAI, né, mas eu costumei chamar GEAE, já fiz parte até do grupo, né, no começo ali dos anos 2000. E então, assim, é uma alegria, né, é um prazer muito grande estar conversando sobre dois assuntos que interessam bastante a mim, né, ciência por profissão e o espiritismo, né, que é algo que é comum a todos nós. Dentro, né, da nossa proposta de estar falando sobre ciência espírita, né, com foco em motivações, justificativas, exemplos na ciência espírita, né, assim, a ideia dessa apresentação é a gente, assim, ainda que de modo breve, né, a gente comentar um pouco sobre conceitos de ciência. Não é fácil definir ciência, não é uma coisa trivial, existe uma disciplina filosófica que estuda, né, o conceito de ciência. Então, a gente vai apresentar alguns desses conceitos, alguns conceitos considerados assim, bem aceitos assim, pelos filósofos que estudam o assunto. Aí nós vamos apresentar uma definição ou uma proposta de ideia do que a gente poderia entender por ciência espírita. E aí a gente, como no foco, né, da nossa apresentação, a gente vai adentrar, citar alguns exemplos de ciência e pesquisa que a gente considera que merecem o adjetivo espírita, e vamos até citar o que não seria espírita, né, que seria ruim, mas o que não mereceria o adjetivo. E depois a gente resume as conclusões do estudo. Eu gosto de iniciar esses assuntos, quando a gente fala, com essa figura do Joaquim Tejon, né? Eu fiz uma pequena correção aqui, né, nessa parte aqui do- do- da, 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 da imagem, né? Da arquifísica, né? Mas assim, é uma imagem engraçada, né? Tá Deus ali achando graça de um livro de física, né? Um livro de ciência. Mas para destacar que ainda, até mesmo com as ciências naturais, cujos princípios e regras são, em geral, assim, coisas bem definidas na comunidade dessas áreas, né? Ela é uma construção humana. E como tal, né, assim, tem um bocado dos nossas visões de mundo, da nossa maneira de pensar, de interpretar fenômenos e as coisas do mundo. Assim, a gente tem a área de ciências humanas, que tem um pouquinho menos, assim, um pouquinho mais de subjetividade com relação à definição dos seus conceitos, objetos de estudo e tudo mais. Mas mesmo as ciências mais hards ou mais assim naturais, né? Não vou usar a palavra exata, áreas de ciências naturais, a gente ainda tem o caráter humano, e isso é importante porque a nossa assim, o que eu vou comentar aqui hoje não é uma coisa absoluta sobre ciência e ciência espírita, é uma proposta que a gente vai tentar justificar, visando a gente definir uma linha de trabalho que a gente considera importante pela nossa experiência e estudos tanto de ciência quanto de espiritismo, e que a gente valoriza ela, e que valorize Kardec como fundamento. Mas não é uma coisa que necessariamente todo mundo tem que aceitar e seguir. E, na verdade, o movimento espírita já segue ideias próprias com relação a isso. Mas vamos lá, então, primeiro analisar conceitos de ciência. Também gosto muito de citar estudos do amigo professor Silvio Chibene, tem uma referência aqui embaixo, né, aqui no slide, de um estudo, olha a data, né, da década de 90, né, assim, né, na atualidade o movimento espírita não deveria, né, conhecer esses estudos, porque eles dão, assim, um fundamento, eles fazem reflexões e fornecem fundamentos para a gente avaliar esses conceitos. E um slide que a gente preparou de um parágrafo desse artigo, que é importante, porque a gente, como espírita, em geral, o espírita não é cientista, ele não tem uma visão
assim, que vários de nós têm da prática de ciência. Então, às vezes, uma visão leiga e antiga desse conceito que se formou, né, na vida das pessoas e o espírito em geral talvez tenha esse tipo de visão, é o seguinte, olha, vou citar aqui alguns trechos assim, sem demorar muito. Olha, grosso modo, a visão comum de ciência envolve uma assunção, né, uma hipótese, um achismo, um pensamento de que uma ciência inicia seu desenvolvimento com um período longo de coleta de dados experimentais, dados empíricos da linguagem filosófica, e que nessa etapa não compareceriam hipóteses teóricas, simplesmente é medir, observar, notar, medir coisas da natureza. Uma vez de posse desses dados e informações, os cientistas aplicariam métodos seguros e neutros para chegar às teorias ou às leis da natureza, as teorias científicas ou leis da natureza, que seriam descrições da realidade. Tá? Aí ele diz, aí o Silvio reflete o seguinte, que a visão atual sobre ciência, baseada em estudos de filósofos que se debruçaram nessa questão aqui, nessa primeira frase, olha, quando foram analisar como que a ciência surgiu, como que aqueles que hoje a gente tem nos livros ali de ciências das várias áreas, como que eles construíram os conhecimentos e fizeram suas descobertas, e usando argumentos filosóficos, né, que os filósofos da área desenvolveram, eles perceberam que essa caracterização da atividade científica, ó, aí tem vários nãos aqui na frase, vamos ler devagar, olha, não somente não corresponde ao que ocorreu e continua ocorrendo, com as ciências bem conhecidas, estabelecidas, como pressupõe procedimentos que eles consideram impossíveis. Então, aquela visão anterior, ela não ocorreu, coleta de dados neutros e depois métodos infalíveis para obter as teorias. Isso não ocorreu e não ocorre na atualidade. Ao mesmo tempo, essa afirmativa está dizendo que aquela ideia ela seria impossível. Por quê? Aí o que os filósofos falaram? Que teoria e observação e teoria, observação da natureza e teoria, ou experimento e hipótese é algo teórico, né? Nascem e se desenvolvem juntos num complexo, como aqui as palavras do Silvio, né? Processo simbiótico de suporte recíproco. Ou seja, a gente não consegue separar a observação das nossas crenças e concepções espontâneas, seja da vida, do universo, a própria definição daquilo que a gente vai medir, se for uma grandeza numérica, a gente já tem uma hipótese sobre o que ela significa. Eu vou medir o peso, ou vou medir o tempo de batimentos do coração. Então, eu tenho que ter uma ideia de tempo, tenho que ter uma ideia tem que ter uma unidade de tempo. Assim, é muito difícil, é impossível separar observação da natureza de alguns conceitos. E aí, o Silvio coloca, né, essa acumulação de dados neutros, se fosse possível, seria inútil. E aí ele diz o seguinte, ele conclui esse parágrafo, como nenhum conjunto de dados leva de modo lógico a leis científicas. E aí entra, aí eu voltaria àquela imagem do Tejon, a imaginação criadora do homem tem seu papel na gênese das teorias científicas. E aí agora eu vou fazer uma citação de Kardec, que na introdução da Revista Espírita, né, no primeiro número, né, de 58, ele está ali num contexto que ele está comentando que o Espiritismo não é uma ciência exata, né, não é uma ciência, você não está lidando com substâncias químicas que sempre que você combinar A com B vai dar C. E aí aí ele coloca essa frase aqui, que ela é muito importante, eu vou voltar ela lá na frente, porque às vezes a gente no meio espírita adquiriu uma concepção, por exemplo, de que ciência é o fenômeno, é a mediunidade, a cura, é o passe, e aí o Paulo Kardec coloca aqui, ó, toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si sós não constituem a ciência. E olha, Kardec
era encarnado antes desses filósofos que o Silvio citou, né? Isso, olha, mostra como ele tinha já a cabeça à frente do tempo. Ela que é a ciência, nasce da coordenação da dedução lógica dos fatos, é o conjunto das leis que os regem. Quer dizer, a ciência, ela não está no fenômeno em si sozinho. Claro, o fenômeno faz parte, senão seria só um trabalho intelectual, né? Sim, um trabalho da mente humana só. Não, a ciência também envolve a observação e a verificação dos fatos, mas o ingrediente importante é o teórico junto. E aí, nesse sentido, gosto eu também de citar, de mostrar essa figura. Essa figura está no Wikipédia, quando você procura o verbete conhecimento, e é atribuído ao conceito de Platão sobre conhecimento. Eu gosto dela pelo caráter didático que ela tem, mas ela coloca algo importantíssimo para a gente, para a nossa reflexão espírita, não só do tema nosso, quanto de maneira geral. Vamos explicar a figura, né? Os matemáticos, quem tem boas noções de matemática já entende a figura só olhando. Mas vamos supor que aqui, nesse círculo da esquerda, que está pintado de azul, a gente tenha, ele represente o conjunto de tudo que é crença que a humanidade já teve, desde que ela se entende como humanidade até o dia de hoje. Imagina uma sacola que a gente coloca dentro dela, bem grande, todas as crenças. Eu acho que o Sol gira em torno da Terra, não, eu acho que o céu não é azul, é isso, todas as crenças que existem, que as pessoas têm. E considera, vamos olhar para o círculo aqui da direita e vamos considerar, vamos atribuir ele o conjunto de tudo que é verdade, de tudo que é verdadeiro na natureza, no universo, e imagina que a gente está nessa sacola de cor laranja aqui. Aí tem essa região que está cinza, que a gente chama de matemática de interseção, que nada mais é do que, na cor cinza, são conteúdos, elementos que pertencem aos dois conjuntos, ou que eles estariam presentes nas duas sacolas. E o que são esses elementos em cinza? Eles são, olha, como eu vou apertar aqui, ó, eles são crenças que são ao mesmo tempo verdadeiras. Aí, claro, né? Aí a gente já interpreta o resto da figura. Existem crenças que estão pintadas aqui só de azul, que não são verdadeiras, e existem verdades que a gente não faz ainda a menor ideia do que seja, do que ela seja. Um dia a ciência vai descobrir, ou Deus vai revelar de alguma forma, mas, enfim. Então, definidos esse conjunto, aí fica a questão que já é da antiguidade, né? Assim, a definição agora que a gente vai fazer de conhecimento, vou até mostrar aqui a figura, que é a proposta do Platão, é que conhecimento seja um subconjunto das crenças verdadeiras, mas que tenham sido justificadas, demonstradas, explicadas. Então, esse subconjunto que conseguiu ser justificado, ele merece o título de conhecimento. Claro que essa definição está simples, existem nuances de lógica, sofismas que parecem justificar certos conceitos e não justificam de verdade, mas deixa de lado os abusos da definição. Vamos pegar a parte simples da ideia. Qual era o problema? Qual é o problema? Como é que eu sei se uma crença que eu tenho hoje está aqui na cor azul ou na cor cinza? É verdadeiro ou não? Porque não é nada, não é nada. Dependendo da crença, eu posso até morrer, posso perder minha vida, posso perder o tempo de uma encarnação acreditando numa coisa que não é verdadeira. Sei lá, por exemplo, se eu acreditar, lembro de criança, né, que se eu repetir a frase pé de pato mangalô 3 vezes, eu vou estar protegido de males, de mal olhado, ou de, sei lá, ou de qualquer outro tipo de problema ou doença. Se eu acreditar que uma frase mística tem esse poder, é verdade isso ou não é verdade isso? Ou, por exemplo, que um certo chá de uma certa planta é bom para a saúde do estômago ou de algum órgão nosso do corpo, será que é verdade ou não é verdade? Como é que eu fico sabendo que uma crença dessas é verdadeira e eu não estou
pondo minha vida em risco, não estou perdendo meu tempo com algo que não é verdadeiro. A sugestão do Platão é que a gente busque maneiras de justificar. E aí eu vou citar, vai aparecer aqui nesse cantinho em cima, olha, um conceito nosso do espiritismo, a fé cega. A fé cega pode levar a um conhecimento verdadeiro? Pode. Eu acredito em Deus. Acredito que exista um Criador. Mas não sei, eu não tenho fundamentos para essa crença. Mas o problema da fé cega é que ela pode levar a gente, e muitas vezes leva a gente, a crenças que não são verdadeiras. E aí, o conceito que, até onde eu sei, só o Espiritismo tem, assim, pelo menos de modo explícito, é a fé raciocinada. Ela é a única que leva a gente aqui nessa bolinha amarela. Por quê? Porque não é uma fé simplesmente, ela está baseada em justificativas, que podem ser de natureza científica, filosófica, mas elas ajudam a gente a ter certezas daquilo que a gente crê. Aliás, o Kardec tem uma frase, tá lá no item 7 do capítulo 19 da fé, é o 19, em que ele diz assim, que a fé precisa de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E a inteligência perfeita está no original, viu? Eu chequei com amigos que conhecem o francês, e o que entender por inteligência perfeita? É o melhor compreensão possível, melhor justificativa possível para aquilo que a gente pretende crer. Bom, nisso, vamos agora, né, ser mais objetivo aqui no nosso conceito de ciência. Eu vou apresentar alguns verbetes, assim, de algumas fontes, algumas frases curtas, mas é mais para guiar o pensamento, para a gente não ficar, assim, muito no ar, mas eles não resumem, assim, o conhecimento inteiro sobre o assunto, mas eles ajudam a dar uma ideia. Por exemplo, no Wikipédia, se você for procurar o que é ciência, ele vai definir assim como um conhecimento ou práticas sistemáticos. Em sentido mais estrito, ciência se refere a um sistema, a uma forma de adquirir conhecimento baseado num método que merece o adjetivo científico por conta disso mesmo, né? E bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Então, a pesquisa que está associada à prática, ao ato de usar métodos para obter conhecimento. Então, é uma maneira de definir, assim, bem prática, mas tem, assim, eu vou citar pelo menos dois filósofos que ficaram muito conhecidos, principalmente em áreas de ciências naturais, que é o Thomas Kuhn, que ele dá um enfoque historicista para uma ciência, ou seja, uma disciplina que hoje merece o título de ciência ou científica, ela passa ou passou por fases que estão aqui resumidas, né? Estabelecimento de um paradigma, depois tem uma fase que ele chama de ciência normal, desenvolvimento de novas descobertas, ainda mais dentro baseadas nesse paradigma, modelo, fundamento. Depois, um período de crise, em que os paradigmas são questionados em face a novas descobertas. Aí, um período que ele chamou de ciência extraordinária, que envolve tentativas de solucionar essa crise, até que alguma ideia nova surge e caracteriza o que ele chama aqui de revolução e que leva ao estabelecimento de um novo paradigma. Então, por exemplo, a física, ela se encaixa muito bem, porque você tem a física clássica, que se desenvolveu muito bem para várias descobertas de todas as áreas da física, mas a física moderna, ali no final do século XIX para o século XX, a gente teve estabelecimento de novos paradigmas, né? O Einstein com a teoria da relatividade e os outros cientistas com a teoria quântica. Mas, e no espiritismo? Aí deixa eu abrir um parênteses, e no espiritismo? No espiritismo, eu vou fazer o seguinte comentário. A gente tem um paradigma estabelecido. O trabalho de Kardec, ele se encaixa na fase 1. Mas a gente tem fase 2 no espiritismo? Olha, malemar a gente está iniciando uma fase de desenvolvimento do conhecimento espírita. E aí, o que eu noto? Eu particularmente noto que a gente vê no meio espírita, há anos que a gente vê,
questionamentos, o espiritismo está ultrapassado, ele precisa misturar com conceitos de física moderna, outro exemplo, como se ele estivesse passando por um momento de crise. E aí as pessoas propõem ideias e revoluções, querem estabelecer até novos paradigmas, mas a gente nunca viveu a fase de ciência normal. E o que esses e outros cientistas, filósofos, eles mostram é que não é assim de um ano para o outro que essas coisas acontecem. Isso assim, mesmo o período de crise, ele não é de um ano para outro. Aí eu vou citar aqui o outro, esse outro filósofo que também é muito citado, o Lakatos, que caracteriza uma ciência como sendo algo que tem um programa de pesquisa. E aí essa ciência, essa disciplina, ela tem um núcleo firme, poderia ser comparada ao paradigma do Thomas Kuhn, mas ela também tem um conjunto de hipóteses ou de teorias que formam um cinturão protetor. A ideia é que esse cinturão protetor são conceitos que fazem a relação entre fenômenos e fatos e realidade com os princípios que formam o núcleo duro, né, da ciência. E essas heurísticas seriam as regras de como esse cinturão protetor faz essa relação, como proteger, há um sentido de proteger o núcleo firme e mexer e alterar o cinturão protetor, por exemplo. Note que esse tipo de ideia pode parecer estranha para a gente espírita que não conhece, parece algo diferente, mas não, isso aqui é o que os filósofos observaram que os cientistas de áreas que hoje são bem estabelecidas, eles fizeram. Eles trabalharam aí nos últimos séculos no desenvolvimento das várias áreas da ciência. E nisso a gente, por exemplo, nunca desenvolveu, até onde eu percebo no meio espírita, a gente mal está começando aquela fase 2 de ciência normal e nunca a gente utilizou algo parecido com regras positivas e negativas nesse desenvolvimento de um programa de pesquisa espírita. Vou citar mais um que hoje eu estava vendo, ele desencarnou recentemente, né? Mas esse aqui é mais a título de curiosidade para mostrar que esses conceitos não estão fechados e absolutos, esses conceitos de ciência. E isso certamente deve influenciar a ideia espírita no futuro. Mas vejam, o exemplo que o Larry Laudan, esse filósofo americano, ele fala é de que a ciência tem, o papel dela é valorizar teorias com alta eficácia de solução. Solucionar problemas não é só a questão do problema prático, é resolver o entendimento dos fenômenos da natureza. A melhor teoria é que resolve mais problemas conceituais e minimiza anomalias empíricas. No meio espírita, a gente não tem muito valorizado a teoria do Kardec, né? A gente, às vezes, fica procurando novidades e procurando ideias, às vezes, esotéricas, para tentar explicar e descrever as coisas, quando a prática científica seria a gente tentar valorizar a nossa teoria. Bom, aí eu vou voltar aqui ao Kardec, eu vou voltar ao Silvio também, mas o Kardec a gente tem essa frase conhecida, Espiritismo, a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. E o Silvio, num outro artigo, até anterior àquele que eu citei, ele faz uma reflexão e um questionamento. Olha, o Estatuto Científico de uma teoria, ele não é decidido pela mera deliberação de se definir como ciência. Esse é um atributo que tem que estar inerente à natureza própria da teoria, e não da denominação que se dê. Então, assim, ele está, de uma certa forma, questionando a afirmativa do Kardec, mas não questionando o Kardec por fazer essa afirmativa, mas questionando a gente por aceitar aquela afirmativa de um modo direto, dogmático. Por quê? Porque a gente precisa verificar. Como é que a gente verifica se o espiritismo é uma ciência e tem atributos de ciência? O tempo aqui não permite, a gente não vai entrar nos detalhes. Eu vou citar essa frase aqui do Silvio, que quando a gente analisa a teoria espírita contida nas obras ali do Kardec, a gente percebe-se as características de um programa de pesquisa progressivo, e no sentido lacatosiano, a gente percebe o caráter científico só nesse aspecto aqui do Lakatos. Então, assim, saber disso já é um ponto
positivo para nós espíritas, porque ajuda a gente a valorizar a doutrina que a gente segue, a gente adota. E aí eu vou fazer o seguinte, agora para a gente avançar no conceito de ciência espírita, eu vou fazer a seguinte pergunta. Assim, pode existir um conceito de ciência espírita sem espiritismo? Né? Né? O pode é retórico, né? Assim, tem gente que pensa, tem grupos que vão pensar diferentes e a gente respeita os grupos. Vou fazer primeiro, para eu responder o que a gente considera uma proposta razoável para essa questão, eu vou citar primeiro Kardec nessa parte lá do que é o espiritismo, vou citar rápido, né? Quando ele argumenta aqui com o cético que questiona que o espiritismo não é aceito pelos cientistas, né? O Kardec diz assim, olha, você concorda que ninguém é bom juiz naquilo que está fora da sua competência? Fora da competência. Eu vou usar o que ele fala aqui para basear a próxima reflexão do próximo slide. Eu vou só citar ele rápido. Olha, se você quer construir uma casa, você confia o trabalho, o projeto a um músico? Se você estiver doente, você vai tratar com um arquiteto? Se a gente está com uma dificuldade de um processo, a gente vai consultar um dançarino? Quando a gente tem uma questão de teologia, a gente vai pedir solução para o químico, para o físico, para o astrônomo? Não, cada um tem a sua especialidade. E aí a mesma ideia eu vou trazer para essa questão. Quem ou o que define os critérios e protocolos da área médica? São os físicos, os engenheiros? Não, a comunidade da área médica junto com os fundamentos que a medicina já vem desenvolvendo ao longo dos séculos. A mesma pergunta da física, mesma pergunta sobre a biologia e qualquer área do conhecimento. E aí a gente pergunta quem ou o que deve definir critérios e protocolos de pesquisa na área espírita. Quem? É a comunidade espírita. Mas a pergunta do que é o paradigma que a gente tem mais seguro e certo, que está nas obras do Kardec. Então, a proposta que a gente faz de uma ciência espírita é que ela seja fundamentada em Kardec. E aí, a gente precisa distinguir, para entender bem isso aqui, a gente precisa distinguir a questão do fenômeno. Eu vou usar para analogia a molécula do DNA, que é uma molécula que todo mundo sabe o que é. Na biologia, ela tem a ver com, né, o código genético. A biologia estuda como que o DNA codifica uma outra molécula auxiliar, o RNA, que depois, dentro da célula, através de uma maquinaria, entre aspas, assim, muito excepcional, né, ela produz as proteínas que vão formar, que vão atuar biologicamente no corpo. A biologia estuda, do DNA, a biologia estuda esse tipo de coisa. Mas é a química. A química estuda o DNA? Estuda o DNA. O DNA, ele é um ácido. Quem que determina que uma substância é ácida ou não, não é a biologia, é a química. A química que tem seus critérios de definição desses conceitos. Quem que determina as ligações químicas e os tipos de ligações? É a química, não é a biologia, não é como eu vou pôr aqui a física. Mas a física pode estudar o DNA? Pode. E até ela teve uma contribuição importante na determinação dessa estrutura de dupla hélice da molécula. A certeza disso veio de pesquisas com imagens de difração de raio-x de moléculas de DNA. Então, a física pode investigar as propriedades do DNA? Pode, propriedades da física. A física não se mete na química nem na interpretação biológica. E, olha, esse espaço aqui eu deixei porque até mesmo a matemática, que parece distante da biologia, da química, ela tem seu pitaco com relação a leis e regras envolvendo estruturas. Então, existem essas estruturas do DNA que são caracterizadas matematicamente, elas vão ter consequências da biologia. A biologia que vai analisar a consequência, mas a matemática determina a propriedade associada à estrutura. O que eu estou querendo dizer aqui? O mesmo objeto de estudo pode ser estudado por áreas do conhecimento, disciplinas científicas diferentes, e no espiritismo.
o mesmo fenômeno espírita, a mediunidade, de efeito físico ou de efeito intelectual, ela pode ser estudada pela psicologia, pela medicina, pela parapsicologia, embora o questionamento dela ser ciência ou não, por não ter uma teoria, um corpo teórico, assim, mas, enfim, tem pesquisadores sérios e, claro, o espiritismo. E aí, por que eu estou citando isso? Porque a gente, às vezes, entende como ciência espírita o trabalho desse grupo aqui, que é muito conhecido, de um amigo nosso chamado Alexander de Almeida, o diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, ali localizado no estado de Juiz de Fora. Eles fazem um trabalho muito bonito. É interessante o trabalho deles? Sem dúvida, eles pesquisam espiritualidade e os efeitos na saúde em vários aspectos, investigam fenômenos mediúnicos, inclusive, e outros efeitos que são tidos como anômalos pela ciência. É interessante o trabalho deles? Sem dúvida. É ciência o trabalho deles? Da melhor qualidade, de primeira. Eles publicam em revistas internacionais as pesquisas deles, assim, o trabalho deles é digno de conhecer. Quem não conhece, visite o site, né, e conheça. É de interesse espírita o trabalho deles? Claro, claro, estão lidando com fenômenos que a gente estuda pelo espiritismo, mas aí agora a pergunta do conceito, né, do conceito de ciência espírita. A gente pode chamar de ciência espírita o trabalho deles? Aí eu vou pôr a resposta aqui, a minha resposta, mas que não é só minha. Não, não seria ciência espírita. É ciência, mas não seria ciência espírita. E aí eu vou citar rapidamente e com o link, né? O link de um blog do nosso amigo já desencarnado, Jader Sampaio, que ele analisou, ele publicou no blog o que o Alexander pensa de uma matéria que é super interessante, publicou, e agora perdi o tempo, mas deve ser por ali, 2010, 2011. Eu vou citar só um trecho em que isso aqui é um trecho, tá lá no link, o professor Alexander comentando, olha, não se trata de ciência espírita, super interessante, fez, né, um destaque, mas de ciência acadêmica convencional. Por quê? Porque eles usam métodos que a medicina usa. Eles não usam os fundamentos do espiritismo. Ele não pode citar Kardec para justificar a pesquisa deles. Lembra desse slide? No estudo que o NUPES faz, eles usam métodos, princípios das áreas da medicina. E tudo bem, isso não é ruim, não é ruim. Mas e a pesquisa espírita? Que fundamentos que a gente deve usar para a gente definir uma linha de trabalho espírita? O próprio espiritismo. Senão a gente está sendo incoerente com todo esse fundamento que a gente está citando sobre conceitos de ciência. Vou avançar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Qual que é a importância da teoria espírita? Porque a gente está fazendo referência quando eu cito espiritismo, a gente está fazendo referência às obras fundamentais de Kardec. Qual que é a importância disso? Aí eu vou citar o Kardec de novo aqui. Ó. A ciência não é o fato por si só. Por quê? Porque o fato pode ser estudado por várias áreas diferentes, por várias ciências diferentes. Agora, o que caracteriza a ciência que a gente quer agregar o adjetivo espírita é, 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 é a teoria que vai fazer isso aqui, ó, coordenar esses fatos, vai coordenar, vai explicar, descrever o conjunto das leis que a gente vai extrair desses fenômenos. Portanto, eu vou apresentar uma conclusão que talvez alguns não gostem da maneira, mas ela é o que eu faço na minha área. Eu vou propor um conceito de ciência espírita. De novo, ninguém é obrigado a aceitar, essas coisas não são absolutas, mas eu proponho um caminho seguro de trabalhar a ciência espírita com um significado de coerência doutrinária. Veja, eu faço pesquisa na área de física, eu não consigo publicar trabalhos de ciência da minha área e contribuir com o avanço do conhecimento na minha área de pesquisa na área de física se eu não tiver coerência com os princípios da física. E por incrível que pareça, é justamente por a gente, pelos físicos e cientistas em todas as áreas, terem coerência com os seus fundamentos, com os fundamentos da sua área, é que eles conseguem descobrir coisas novas, que vão além do conhecimento atual.
Para a gente agora a última parte da apresentação nossa é dar exemplos de pesquisas que a gente tem fundamentadas, que a gente considera que estão bem fundamentadas, ou tem interesse, o que seriam de interesse nosso espírito. Vou comentar assim, um pouco rápido, por causa do tempo, que já tá no final. Vou citar primeiro o trabalho da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, fundada pelo Eduardo Carvalho. O 20º encontro ocorreu esse ano passado. E vou citar periódicos, né, dedicados a publicar material nessa linha. A gente tem as coletâneas dos encontros da LIP, aqui alguns até 2000 e... Esse aqui foi antes da pandemia, 2019, 15º encontro. Teve outros, né, teve um ano que não teve, aí teve um segundo, no 2020 ali, o início ali da pandemia, aí 21 fizeram só online. E eu vou citar, assim, o Jornal de Estudos Espíritas, que eu não vou dizer que é o único, porque já existiram outros, mas atualmente, até onde eu sei, é o que atualmente existe com fluxo contínuo, assim, você pode submeter artigos, ele usa método de revisão por pares para publicar estudos espíritas, assim, inéditos, ainda que simples, mas com o escopo, foco em Kardec. Inclusive, o Jornal dos Espíritos cadastro DOI, né, quem quiser pôr, por exemplo, um currículo Lattes, pode e tal. Aqui o site, para quem quiser conhecer. Aqui, e vou citar rapidamente alguns estudos publicados lá. Por exemplo, o trabalho dos amigos Adalir, Carlos, Sete e Luciana, que descobriram mais documentos sobre aquela questão da gênese, se era adulteração, se não era. Aqui a parte 1 do trabalho dele está publicado lá. Lembra, as coletâneas da LIP, elas são adquiridas ali pelo site do CCJDPE, ou em livrarias. Mas o Jornal dos Espíritas, ele é de acesso aberto. Ele assim, o pessoal da área acadêmica vai entender a expressão que eu vou usar, ele é do tipo diamante, que leitores não pagam nada para acessar e autores não pagam nada para publicar. É o acesso mais... É o ideal, que o mundo ideal assim, gostaria, a gente consegue fazer para o Jornal dos Espíritas, porque a gente faz bem simples ele. Mas aqui um exemplo, aqui um outro estudo do amigo Leonardo Moreira, que assim, para quem tiver curiosidade, gosta de estudar o Leon Denis, ele faz uma análise de mensagens que Leon Denis acreditou que eram de Kardec, né, já estou dando um spoiler, mas que talvez não seja assim, não passe por uma análise racional. Então, quem quiser conhecer, né, depois acessa o link e tal. Eu vou citar também, aqui não é do Jornal dos Espíritas, mas da pesquisa do amigo Ivan Franzoli, todo ano ele faz uma pesquisa estatística. Assim, há quem critique caráter estatístico da amostra e tal, mas tudo bem, né? Faz parte a crítica, mas é um esforço assim que tem sua utilidade, pelo menos para a gente ter uma ideia de alguns assuntos que ele sempre pergunta, né? Ele faz análise, assim, é uma iniciativa que eu acho legal, embora os detalhes não existam, assim, de rigor, possam ser questionados. Aqui um exemplo de um amigo Adolfo de Franca, onde ele responde a críticas de que Kardec seria racista e tal. Então, um artigo, na época não fez tanto, não teve tanto, assim, acesso e tal, mas, assim, teve um tempo depois que esse assunto do Kardec, como o pessoal criticando Kardec como racista, por causa de trechos da época, assim, surgiram. Então, o artigo dele é bastante útil. Aqui um estudo meu questionando técnicas de passe, vou passando mais rápido. Aqui um artigo mais recente do professor Silvio, em inglês, aqui está o texto em inglês, o jornal publica também artigos em inglês, em que ele faz uma análise dos filósofos e compara com o espiritismo sobre como que adentra a questão da personalidade, né?
o problema da mente do outro, esse é o nome do problema que os filósofos têm, né? Porque o Descartes tem a frase, né? Penso, logo existo. Essa é a minha mente. Mas e como é que eu sei que a sua mente existe? É um problema filosófico também, que enfim, aí ele cita esse tipo de coisa e nesse trabalho. Vou citar rapidamente aqui alguns trabalhos que foram republicados, reproduzidos no Jornal dos Espíritas com autorização, mas que foram apresentados em encontros da LIP. Um é o trabalho do amigo Luiz Lira, né, Lira, né, sobre comparação, né, uma análise comparativa de várias edições do Livro dos Espíritos. Então, assim, o artigo dele está acesso aberto aqui por esse link. Aqui um estudo do amigo Humberto Schubert, sobre, dá uma olhada para a pergunta, assim, né, para o que os olhos do corpo olham quando a consciência olha para si, né, um estudo, assim, mais filosófico, assim, né, de fundamentos, mas, enfim, reflexões muito interessantes, aqui publicados no encontro, no 16º encontro. Aqui um estudo do Marco Milani, né, atual diretor de doutrina da USE, sobre uma pesquisa, inclusive, empírica, embora com um grupo pequeno de pessoas, sobre coerência doutrinária. Fez um questionário com alguns dirigentes espíritas sobre o assunto. Aqui um esquema lógico, bom, se for no futuro a gente comenta, pode analisar que o Marco propõe. Aqui um estudo meu mais polêmico, que é um questionamento sobre pontos incoerentes com Kardec da obra Evolução em 2000. Aí a referência, depois quem quiser pode ir lá ver. E para não ficar a ideia de que a gente só faz estudo, aqui é um estudo que critica, questiona um conceito da obra do André Luiz. Aqui é um estudo em parceria com um amigo, Ale de Paula, de São José do Rio Preto, que mostra o contrário, que o capítulo 12 dessa obra, ele é muito bom em termos de coerência doutrinária. Então, não é só uma crítica. Isso aqui é um exemplo de estudo, está publicado na coletânea do 17º encontro, que é favorável, né, assim, a análise, assim, que faz uma crítica boa para a obra de André Luiz. Aqui é um exemplo que faz uma crítica também boa, Mecanismos da Mediunidade, que é uma obra mais difícil para o movimento espírita, né? Bom, aí agora, já passando do tempo, mas aqui rápido, vou só citar en passant aqui, olha, conceitos apressados que a gente precisa desenvolver no meio espírita e que está relacionado com ciência. Olha, parapsicologia é respeitável, mas não é uma ciência, física quântica não comprova, espiritismo, Fortuquilha não mostra perispírito, assim, tem uma série de conceitos que a gente precisa estar. A gente acha que é ciência e espiritismo e eles não são bem assim, viu? Gosto de citar essa frase do Kardec porque ela é assim bem sensata, né? Só que o Kardec lá na Revista Espírita de dezembro de 1868, e ele diz, é certo que a utopia de véspera às vezes se torna verdade no dia seguinte, mas olha a recomendação do Kardec, deixemos que o dia seguinte realize a utopia da véspera, porém não atravanquemos a doutrina hoje, então espera o dia seguinte confirmar a utopia, mas não atravanquemos a doutrina hoje de princípios que poderiam ser considerados quiméricos, né? Aí eu gosto também de citar esse trecho da mensagem de Santo Agostinho, sobre saber distinguir joio do trigo, e em ciência a gente precisa saber, porque, de novo, é o problema da antiguidade dos filósofos, como é que eu separo uma crença verdadeira da não verdadeira? Deve preservar, de espalhar o joio, porque a gente vai ser responsável. Então, a gente tem que assim, esses estudos ajudam a gente a avançar nesse aspecto. Aqui o esquema do mapa, eu vou passar rápido, vou pular, e agora sim, a guisa de conclusão, chegando ao fim, assim, a nossa proposta é que ciência espírita, ela só existe com fundamentação na teoria espírita contida nas obras ali do Kardec. Isso não é anticientífico valorizar a obra de Kardec como fundamento da ciência espírita. Um outro conceito que talvez talvez estranhe a gente colocar dessa forma, é que ciência espírita não vai existir sem a coerência com a fundamentação doutrinária de Kardec, porque
É como pedir para o físico não considerar a lei de conservação de energia nos seus estudos, é como pedir para cada cientista da sua área não considerar seus fundamentos. Usar os termos de Kardec não é errado, não é ruim, não é, não é nada assim, não é pseudociência, não é fundamentalismo, que já ouvi críticas assim. Se for, os físicos são fundamentalistas na física, porque falo isso do meu trabalho que a gente faz no meio acadêmico. E, por fim, para fechar, né, a nossa apresentação tá destacada no bloco 4, né, desse encontro do GAE, e aí, assim, qual o desafio que, penso eu, existe no meio espírita? A gente revisar e remover, se não tiver coerente, de cursos, aulas, etc., o que envolve especulações que parecem científicas, mas não são. Isso é um desafio que, penso eu, seria importante para o movimento espírita. E é isso. Obrigado, Raul. Obrigado a vocês que estão assistindo. Espero que as reflexões assim ajudem, né? Não são imposições, né? Não tem problema pensar diferente, mas que isso possa ajudar a gente a avançar esse conhecimento espírita com segurança.